na mente humana, na neurologia, tá? Agora a nossa gravação tá funcionando, então seja bem-vindo e a palavra é sua, professor Felipe, boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite. Todos conseguem me ouvir bem? Sim, dá um joinha aí se conseguirem me ouvir bem. Se tiver algum problema, pode Sim, falar tá aí bem bom. pelo chat, qualquer coisa, a gente tenta alguma coisa. Legal. O professor William e eu trabalhamos juntos há mais de 20 anos já, que a gente se conhece. E juntos dando aula na Faculdade de Medicina. Eu sou biólogo de formação, né? Tenho mestrado na área de ciências e fiz doutorado na biofotônica. Para quem não sabe, a biofotônica, ela é o estudo do laser e do LED em tecidos biológicos, né? Então, eu estudei um pouquinho sobre essa parte dentro do sistema imune. E como biólogo, eu trabalhei bastante e trabalho lá na universidade, no curso de medicina, com uma disciplina chamada Bases Celulares e Moleculares. E nessa disciplina, a gente trabalha bastante as doenças genéticas, né? E quando a gente fala de doença genética, a gente tem um mundo muito grande para falar sobre doenças genéticas, tá? E quando o professor William conversou comigo lá na sala dos professores, se eu topava, eu falei, claro, né? É um assunto muito interessante. E aí eu comecei a puxar de algumas aulas que eu tinha, e aí eu falei assim, poxa, né? Tem tanta coisa para falar, né? Eu falei assim, será que em 5 horas de palestra dá, né? Eu pensei, né? Mas não, vamos lá, direto ao ponto, né? E eu lembrei de, há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, eu dava uma disciplina de análise do comportamento no curso de psicologia. E nós falávamos exatamente desse conteúdo. Então, eu puxei algumas coisas de lá, atualizei o conteúdo e eu vou compartilhar com vocês aqui. Depois desse material, eu passei para o professor William, eu deixo ele disponível para vocês, tá? Os slides, o PDF dessa aula. Então, o material de aula, eu sempre falo que ele não é nosso, ele é público, é para vocês estudarem, é para vocês consultarem e para vocês mastigarem esse material toda vez que houver necessidade, tá? E aí vamos juntos, então, conversar um pouquinho e compartilhar deste assunto também. Todos conseguem enxergar aí a tela do código neural, neurociência e biotecnologia, sim? Legal. Vamos, então, trabalhar um pouquinho sobre esse tema. Ao final, a gente pode bater um papo, tirar algumas dúvidas pontuais que tiver aí sobre isso, tá? A ideia foi utilizar as bases genéticas para a gente mostrar um pouco como essa genética ela influencia nas doenças neurológicas. Por isso que eu coloquei, né, o código neural, neurociência e biotecnologia, né? Por que biotecnologia? Porque a gente a gente fala também de novas técnicas que temos hoje em dia, que podem auxiliar as pessoas que têm alguma doença a identificar essa doença e, posteriormente, tratar essa doença também, tá? Como base, utilizei duas referências bibliográficas que são muito boas, que são do curso de medicina, que são esses dois livros de genética médica, tá? Que tem um compilado de autores que, ao longo dos anos, foram estudando e compilando informações sobre esses assuntos, tá? Mas vamos entender um pouquinho de início, né, sobre todas essas questões envolvidas. Coloquei aqui mecanismos das doenças Tema da neuropsiquiátricas. palestra? Claro que não são todos. Oi?
Pode falar. Qual é o tema da palestra? O tema são as doenças neurológicas de fundo genético. Tá ok? Tá. As doenças neuropsiquiátricas podem ser resultado de perturbações dos circuitos neurais, certo? Então, isso ao longo do tempo já se foi discutido, já foi investigado dentro da medicina, e a gente sabe disso, que pode ser resultado de uma perturbação. Quando eu digo pode, não significa que eu estou afirmando que ela é. Podem ter outras fontes, certo? Um defeito no desenvolvimento, numa estrutura anatômica, isso é, na formação do indivíduo, na fisiologia desse indivíduo, isso quer dizer, no funcionamento, na dinâmica dos circuitos, né? Então, como os neurônios, eles reagem, eles se comunicam, podem levar a uma série desses sintomas, tá? Então, se você analisar a grande complexidade que é o cérebro humano, né, tem uma gama, né, muito grande de perturbações, né, que podem gerar doenças neuropsiquiátricas. Dentre outras, não só neuropsiquiátricas, mas é o foco do nosso estudo hoje aqui, são as neuropsiquiátricas. Mas, falando disso, é uma gama muito grande que a gente tem. E aí, entrando no foco da genética, mutações, e aí mutação entenda sobre mudança, né? É uma mudança, algo que fugiu do padrão normal. Então, uma mutação gênica ou uma mutação epigenética, e o que vem a ser a epigenética? Algo que vem sido estudado nos últimos 20, 15 anos para cá. A epigenética são fatores externos que incidem no DNA. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem duas pessoas, o indivíduo A e o indivíduo B. O indivíduo A, ele nasceu com uma predisposição a ter um câncer de pulmão. Então, ele tem nos seus genes, no seu DNA, né, essa predisposição. Por que ele tem essa predisposição? Por uma herança genética familiar. Então, na família dele tem esse histórico, ok? O indivíduo B, ele não tem esse histórico, tá? Então, não tem nenhuma herança genética familiar, nenhuma herança que vá predispor ele a ter esse tipo de câncer, tá? O indivíduo A que tem essa herança, sabendo disso, ele toma todos os cuidados possíveis. Então, ele não fuma, ele tem uma vida extremamente saudável, ele tem uma alimentação muito boa e ele evita qualquer situação que possa dar o start para que esse câncer ocorra, tá? Então, a probabilidade, e essa é uma palavra que a gente vai acabar falando muito hoje, tá? Ela cai. Vocês concordam comigo? Então, não extingue, né, a pessoa de ter o câncer, mas a probabilidade ela cai, tá? Já aquele indivíduo que não tem herança genética, mas tem uma vida totalmente desregrada, né, é tabagista, né, e tem todos os aparatos, vamos dizer assim, para se ter o câncer, ele tem uma probabilidade maior, mesmo não tendo a herança, tá? Agora, vamos inverter esses dois quadros. Essa pessoa que já tem uma herança genética e ela fica totalmente exposta, então aí é a epigenética, tá? São fatores externos que, quando há um fator genético já predisposto, vai potencializar aquela ação. Então, essa pessoa que tem uma carga gênica, isso quer dizer, uma herança genética, predispõe a ela ter o câncer, né? Se ela estiver exposta a fatores que pode ser radiação, né? É um fator epigenético, então a radiação
ultravioleta, por exemplo, né? O cigarro, bebida, alimentos transgênicos, entre muitas outras coisas aí, isso vai favorecer a mudança do DNA dela. Como assim a mudança do DNA, professor? Como pode acontecer isso? Aquele gene, aquela porção do genoma, do DNA dela que está lá adormecida, vai acordar. E aí vai começar a produzir proteínas, e aí aquele câncer ele vai se despertar, por exemplo, tá? Então, pensando nisso, mudanças assim e outras lesões de células, né, e morfológicas nos cérebros, olha só o que podem acontecer. Podem convergir em distúrbios num circuito. Isso vai resultar em manifestações clínicas comuns àquele dano, né, e que vai levar ao diagnóstico clínico já conhecido daquele caso psiquiátrico, tá? Se você avaliar, olhem esse próximo slide junto comigo, né? A neurogenética, ela estuda hoje, né, e ela abrange cerca de 5.000 doenças que estão associadas a perturbações do genoma humano, tá? Então, é muita coisa, tá? É muita coisa mesmo. Praticamente metade dessas apresentam envolvimento direto com o sistema nervoso. E isso a gente vem observando ao longo do tempo, tá? Então, 1953, por exemplo, teve a descoberta do DNA. Em 1983, teve a descoberta de um gene que é da doença de Huntington. Depois eu falo um pouco dela sobre vocês. Né? Em 2003, teve a conclusão do projeto Genoma Humano, que foi quando eles descobriram toda a sequência do DNA humano. Tá? E aí, em 2016, a aprovação, né, de algumas terapêuticas que a gente vê por aí, como, por exemplo, para a AME, né, que vamos falar posteriormente para vocês. Mas vejam só o paradoxo do próprio envelhecimento, né? Quando nós vamos envelhecendo, o que vai acontecendo conosco, né? São distúrbios. As nossas células, elas estão morrendo. É uma destruição gradual e irreversível dos nossos neurônios. Vocês já devem ter ouvido que os nossos neurônios, eles não conseguem ser repostos, né? Então, o que acontece numa curva de envelhecimento normal? Observem essa curva aqui, ó, em verde, né, que vocês estão vendo aí na tela. Esse aí é o envelhecimento normal, né? Você vai tendo uma perda de células, de tecido muscular, os seus neurônios vão diminuindo também, e o seu DNA ele vai diminuindo também, as suas conexões elas vão diminuindo. Tá? Então, vai tendo uma perda e pode se chegar, né? A gente fala muito da senilidade, né? E vai se chegando a isso. E é um processo normal, natural do envelhecimento, tá? Quando você tem uma neurodegeneração, o que acontece? Olha a curva como ela é desviada, né? Então, vejam a distância entre a verde e a vermelha. E aí a gente tem muitas outras questões envolvidas. Então, mau funcionamento muscular, alteração de consciência, prejuízo da função mental e distúrbio dos sentidos de forma exacerbada, tá? De uma forma que a gente não tem controle. Então, alguns exemplos para vocês de algumas doenças comuns que eu coloquei aqui, que creio que a maioria já deve ter ouvido falar. Não precisa ser da área da saúde, vocês já ouviram falar. Então, por exemplo, o Alzheimer, né? O Alzheimer, o alvo principal, né, é o córtex, né, cerebral, o hipocampo, afeta memória e cognição, tá? O gatilho proteico, né, a proteína que é o gatilho, tá? É a beta-amiloide e a tal, são essas duas, tá? E a característica principal que é gerada é perda de memória e declínio cognitivo. Toda vez que a gente fala que o gatilho foi uma proteína, para se ter uma proteína ativa no nosso corpo, você teve que ter uma informação genética sido enviada. Se essa informação genética foi degenerada, essa proteína não está sendo produzida.
e aí você tem uma falha. O Parkinson também, um outro exemplo, tá? Então, o alvo principal, a substância negra, que dá o controle motor. O gatilho, a alfa-sinucleica, tá? Então, a lentidão, tremor, rigidez, tá? Ela, a esclerose lateral amiotrófica também, tá? Então, diretamente em neurônios motores, tá? E aí tem duas mutações gênicas mesmo, tá? Que é o próprio gene que está mutado diretamente, tá? E, claro, posteriormente afeta proteínas, e aí gera paralisia muscular, né? E outras, né? Essa aqui é pior ainda, né? O quadro que se dá. Então, o Alzheimer, por exemplo, vai destruindo a memória, né? Progressivamente, tá? E se vocês avaliarem aqui, ó, do meu lado esquerdo da tela, tá? Pelo menos do meu lado tá do lado esquerdo, né? Espero que eu diga vocês também, tá? Temos um cérebro saudável, tá? E do lado direito, um cérebro com Alzheimer. Dá para perceber que você tem uma alteração já morfológica. Percebe que as invaginações, que são essas ondulações aqui do cérebro, elas já estão diferenciadas. Olha o normal, como ele está bonitinho, e olha o com Alzheimer, como ele está deficitário. E tem uns buracos aqui, né, uns espaços, né, onde deveria ter ligações e nós não temos, tá? O que acontece? Todo o trajeto que a gente tem aqui, ó, da transmissão do pulso nervoso, que está sendo demonstrado aqui do neurônio, está sendo prejudicado, tá? Então, perde-se, por exemplo, essa capinha protetora, que é onde está aqui essa setinha aqui, ó, a ameaça interna aqui, ó, tá? Esse produto aqui chama-se bainha de mielina. Essa bainha de mielina é uma capa gordurosa que tem ali no nosso neurônio, tá? Ela favorece com que a transmissão do pulso nervoso, né, toda a comunicação dos neurônios seja rápida e eficiente, tá? E aí começa a degenerar aquilo ali. E aí, então, já começa a lentificar as reações, tá? O Parkinson, né? O Parkinson começa a ter aqui, ó, uma agregação tóxica dessa proteína aqui, ó, a alfa-sinucleica, tá? E também a mesma questão aqui envolvida na transmissão do pulso nervoso, tá? E aí vai sendo degenerativa, né? Início assintomático, sem sintomas, né? Evolui para uma lentidão, tremor, repouso, né? E aí chega a um quadro onde você não tem mais controle, né? Você só vai tentando melhorar um pouco os sintomas, tá? A ela, na esclerose lateral amiotrófica, né? Ela é uma paralisia progressiva, tá? Então você já tem um dano direto no DNA. Olha só, essa mutação é uma quebra que acontece direto na cadeia do DNA. Algo importante da gente dizer aqui. Na concepção do ser humano, então, quando junta espermatozoide e óvulo, você carrega metade do DNA do teu pai e metade da tua mãe, tá? Então, são 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Quando há essa junção, há um pareamento dos cromossomos. Então, o cromossomo 1 da mãe junta com o cromossomo 1 do pai. E aí vai se determinar as características que a gente chama de dominante, né? Então, quais são aquelas que vão realmente se impor, né? E a partir daí se determina o indivíduo. Então, a partir desse momento, as células começam a se replicar, a se multiplicar. Todas as suas células têm o seu DNA igual, idêntico, com a mesma quantidade de cromossomos, tá? O que a gente tem nas nossas células? O que vai diferenciar uma célula ser neurônio e uma outra célula ser célula ocular, ser a célula que vai fazer a visão? São células que têm funções diferentes, mas elas têm o mesmo DNA. Então,
Vamos colocar essa imagem aqui, por exemplo, tá? A primeira porção aqui do DNA no neurônio, vamos colocar aqui como exemplo para vocês, tá? Está ativada. Por quê? Porque são as proteínas que vão fazer aquele neurônio ser um neurônio. A segunda parte são proteínas que vão ter outras funções, então elas são silenciadas. Isso a gente chama de silenciamento gênico, tá? E isso vai acontecendo ao longo do nosso corpo. Em cada célula do nosso organismo tem partes do nosso DNA que são silenciadas, que não vão ter função para aquele local, e outras que vão ser ativadas, que têm a função para aquele local, tá? O que acontece? Se tiver uma mutação em uma área que deveria estar ativada, aquilo vai causar um dano. Então, é o que acontece aqui, ó. E esse dano, inclusive, gerou uma quebra nesse DNA. A informação não consegue ser passada. Então, isso gera um que a gente chama de estresse celular muito grande. E, além de tudo isso, né, de ter casos familiares, que é o que a gente comentou desde lá do início, que é a questão familiar, hereditária, ó, 20% de casos familiares, a gente tem a epigenética influenciando também, que são os gatilhos ambientais. Então, o que nós temos de gatilhos ambientais? Poluição, pesticidas, metais, né, que estão aí em alimentos, em vários outros produtos, tá? Então, tudo isso pode incidir, né, no neurônio, tá? E ter uma alteração do seu funcionamento, tá? A gente tem também, como exemplo, né, a atrofia muscular espinhal, tá? A atrofia muscular espinhal é uma falha em um único gene, tá? Então, indivíduos não afetados, olha aqui, ó, tem esse gene funcional, tá? Então, a proteína funciona perfeitamente, tem o seu formato, tá vendo aqui, ó, toda interligada. A proteína, ela sempre vai ter esse formatinho assim em 3D, ela vai se ligar, vai formar cadeias, e aí ela vai ter a sua funcionalidade dentro do nosso corpo, vai reagir com todas as os alimentos que a gente ingerir, vai ter todas as funções, conexões neurais, tudo bonitinho. Se você tem uma falha no gene, no DNA, na constituição desse indivíduo, aquela proteína ela não é produzida. Então ela fica incompleta. Uma proteína incompleta, só com uma parte dela, deixa de ter função. Deixando de ter função, e aí o que acontece? O neurônio começa a ser degenerado. Isso é um grande problema. Por quê? Porque o neurônio degenerado morre. Felipe, você está com você está dando eco, peraí. Ah, não, acho que não. Pode seguir, pode seguir. Não, era algum outro colega, provavelmente. Então, neurônio degenerado, o que acontece? Ele morre, né? E aí, não temos reposição. E aí, a gente deixa de ter conexões. E aí, dada a complexidade do cérebro, dependendo do local onde a gente tem morte desses neurônios, a gente tem uma incidência muito grande. E aí, a infinidade, né, aquelas 5.000 casos de doenças aí começam a aparecer, tá? Então, comentei com vocês lá atrás, naquela linha do tempo, né, descoberta do DNA, e falei da doença de Huntington, né? A doença de Huntington, por exemplo, ela é um distúrbio neurodegenerativo, tá? Ele é autossômico dominante. Isso significa o quê? Você herda ele dos pais, tá? Ponto-chave que é importante da gente falar aqui, que pode muito bem aparecer para os senhores. E acontecia muito isso, né, no curso de psicologia, né? Levantava e falava assim, professor,
existe muito a questão da culpa, né, dos pais. Teve uma criança que tem uma doença, ele fala assim, ah, é de herança, mas essa herança é de quem? É materna ou é paterna? Existe sim, tá? A gente consegue, dentro da ciência, descobrir se aquela doença veio de origem materna ou veio de origem paterna. Mas isso não é uma questão de culpa. E aí tem que se tirar essa questão do jogo, tá? O mais rápido possível, tá? E aí é o trabalho dos senhores, tá bom? Porque é uma questão, como eu falei com vocês, de probabilidade, tá? Duas pessoas saudáveis, tá? E extremamente saudáveis, sem nenhum histórico de doença na família, podem vir a ter um filho com alguma doença neurodegenerativa? Pode, porque existem o que a gente chama de mutações espontâneas. É uma falha de divisão celular, uma falha gênica. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Claro, a probabilidade é muito baixa, tá? Então, a gente entra, assim, claro, numa zona de conforto ali. Quando a gente vê um casal jovem, saudável, de hábitos saudáveis e tudo mais, tá? Mas isso pode acontecer, sim, tá? E temos o outro lado da moeda também, que aí vale o que a gente chama de aconselhamento genético, tá? Então, até onde vale a pena investir nisso, né? Até onde vale a pena a gente pensar nisso agora, nessa terapêutica, o que, que vai acontecer nisso aqui, então a gente vai dando aconselhamentos genéticos. Mas voltando aqui, né? Fechando esse parêntese, a doença de Huntington, ela gera o que a gente chama de coreia. Coreia é uma palavra grega que significa dança, tá? Porque a pessoa que é acometida com o Huntington, ela começa a ter movimentos estereotipados. Então, ela parece que está dançando mesmo. Então, ela faz movimento com as mãos, ela faz movimentos com o rosto, tá? Com o pescoço, tá? Então, são movimentos que não consegue controlar. E ela tem movimento de andar, de marcha também, muito complicado, tá? Psiquiatricamente falando, ela tem depressão, apatia, e o comportamento antissocial, tá? Então, isso é exacerbado. E isso é por conta da falha, né, que as proteínas que são impedidas de ser formadas levam a uma falha de comunicação dos neurônios, tá? E aí, ao longo do tempo, demência severa, né, incapacidade de manter, né, as ações motoras, tá? E aí pode, inclusive, levar ao óbito, porque, né, comunicações cerebrais importantes deixam de funcionar. Então, a informação de que o teu coração tem que bater, ela para, tá? Então, é isso que acontece, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o Huntington, ela é uma falha genética que ela gera repetição do DNA. Olha só que interessante. Muitas vezes a gente fala assim, é uma lesão que aconteceu no DNA. A pessoa teve uma quebra. Eu mostrei para vocês anteriormente uma quebra do DNA. Nesse caso aqui, é uma repetição. Estou mostrando duas faces para vocês. Então, o que aconteceu aqui? Uma falha em que hiperexpressou esse DNA dessa pessoa. Então, ela tem regiões do DNA dela que deveriam ser pequenas, 20 repetições, aquelas letrinhas, daquelas siglas do DNA, C, A, T, G, A, vocês já devem ter visto em algum lugar, tem uma sequência muito grande de determinadas proteínas que deveriam ser formadas ali, tá? E no caso aqui, são repetições dessa sequência aqui, desse triplete que a gente chama, né? Essas três letrinhas aqui, C, A, G, tá? Que é a citosina, a adenina e a guanina, tá? São bases nitrogenadas, e ele cria uma sequência tão grande que gera uma zona de perigo. Isso aqui vai se acumular no neurônio e vai gerar a falha, tá? E aí, então, todos esses problemas decorrentes aí, tá?
Então, olha só aqui para vocês terem uma ideia da curva de declínio clínico que é gerado aqui, tá? Então, estágio inicial, você tem uma independência preservada, então você vê um quadro de incoordenação, uma certa irritabilidade, tá? Mas aí, consegue ainda manter a funcionalidade, tá? E viver de forma independente, tá? No estágio médio, uma perda de autonomia, tá? Então, a Coreia já bem evidente, que é quando você observa aqueles movimentos estereotipados, tá? Então, a dificuldade de deglutição também, porque o neurônio em que vai controlar quando você fala e quando você deglute, o movimento da epiglote, né, que vai abrir e fechar, é o mesmo canal por onde passa o ar, que vai para o seu pulmão, e que passa o alimento que vai para o seu estômago. Então, ele já começa a perder, né, esse controle. Início visível de declínio psíquico e demência, tá? E incapacidade já de manter funções, né, como trabalho, dirigir, e já vai precisar necessidade de apoio, tá? E o estágio avançado, né, aí é dependência total, tá? Onde você já observar um paciente muitas vezes acamado, tá? E aí da identificação da doença até esse estágio avançado, uma média de 15 anos para você ter toda essa degeneração. E ela é tardia, tá? Ela é tardia. Você começa a ver isso aí após os 35 anos de idade, mais ou menos, os relatos que a gente tem dessa doença aí, tá? Só que o que acontece, né? Vejam só. Então, doença de Huntington. Mutações criam a proteína rantina defeituosa. Isso vai gerar a disfunção motora grave. Ok, isso que a gente viu. Então, tem um código falho, vai gerar essa mutação, né? E aí, qual que seria a receita, né? Seria a gente bloquear, né, esse DNA aí, bloquear esse código genético. Então, hoje, a ciência, né, a partir do momento da identificação, já produziu drogas, né, que vão patrulhar o nosso genoma, né? Então, genoma é a nossa cadeia gênica e elas vão fazer o quê? Elas vão bloquear, vão se interpor entre aquela sequência de DNA que tem aquela falha e vão bloquear ali a sua produção de proteínas, aquelas proteínas falhas. Então, olha aqui, o bloqueio impede a produção da proteína tóxica. E isso é muito bom, por quê? Você impede todos os sintomas. Então, é por isso que eu falei para vocês no início, né, que é a biotecnologia. Não adiantava só eu dar um parâmetro para vocês, mostrando aqui quais são as doenças e não falar também, né, que existe uma luz no fim do túnel, tá? Claro que isso aqui, a maioria dessas terapêuticas aqui clínicas, né, e medicamentosas são experimentais, tá? Quando liberadas, infelizmente no Brasil a maioria delas ainda não estão em vigência, tá? E de altíssimo custo, tá? De altíssimo custo. Mas a gente ainda tem esperança, né? Que um dia possa chegar até a gente, tá? Então, como em outras também, né? Hoje a gente tem uma terapêutica também, que foi descoberta em 2023, chamada de CRISPR-Cas9, tá? Que é uma técnica de edição do DNA. Então, você consegue cortar o DNA onde está aquela falha, tirar aquela parte falha e trocar por uma nova. Então, isso aí abriu, assim, no meio da ciência, da medicina e da biotecnologia, campo para estudar a cura do vírus do HIV, né, de vários tipos de câncer, tá, de doenças hematológicas, de várias hemoglobinopatias. Eu lembro muito bem, a gente estava lá na faculdade, né, no início de 2024, em reunião,
quando a gente ia iniciar, assim, vamos ter que mudar nossa aula de anemia falciforme, porque a gente falava que a anemia falciforme não tinha cura, e hoje tem, porque hoje existe uma técnica, foi aprovada, isso já está em vigência na Inglaterra, né, que você consegue editar o DNA e a pessoa consegue deixar de ter anemia falciforme. Ela deixa de produzir, né, as células sanguíneas defeituosas. Então, consegue fazer transporte de oxigênio e não tem mais aquele problema da anemia falciforme, por exemplo. Então, se conseguiu para isso, a gente abre porta para novas terapêuticas, né? Isso é algo muito bom. Bom, sem cura disponível, o tratamento de suporte exige compensações clínicas, né? Então, o que a gente tem, né? Inibidores aí, né? Antipsicóticos. Então, é aí que a gente vai agir. Então, o que acontece, né? Então, vamos no mecanismo de ação, né, de cada um deles. Se o problema está sendo naquela proteína que não está sendo formada, se ela não está sendo formada, ela está impedindo uma via metabólica. Então, várias proteínas né, várias vias dependem dela. Então, está deixando de acontecer alguma coisa, né? Porque a conexão neural não está funcionando. Então, vamos trabalhar aí, tá? Então, é isso que a gente vai fazendo. Claro que a gente tem, que, como eu coloquei aqui, o paradoxo dos efeitos adversos, né? Por isso que tem que ter muito cuidado, né? E ainda mais hoje em dia, com o acesso à informação que não é de muita qualidade na maioria das vezes. Hoje em dia, né, nós, lá na Faculdade de Medicina, nós damos aula para muitos jovens, né? Tem muitos que saíram da adolescência e estão entrando na faculdade, né? E o pessoal faz uso de algumas coisas assim que nos deixam de boca aberta, né? Por quê? Porque viram no TikTok, porque viram no Google, porque viram na rede social, na mídia qualquer, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, o que vocês estão fazendo e o que vocês fazem, assistindo palestras, adquirindo conhecimento e buscando, né, essa gama de conteúdos é extremamente importante, válido e estamos aqui para contribuir, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Certo. Então tá. Vou para uma parte mais biológica agora, só para a gente entender, e aí eu pontuar algumas doenças, tá? Das mais comuns que a gente trabalha, tá? Então, quando a gente fala em mutação genética, a gente está falando de mutações no DNA. E o mais comum de vocês, antigamente a gente falava anomalia, mas é um termo muito pejorativo, né? Então, o que a própria literatura médica utiliza hoje são mutações cromossômicas. O que a gente entende por mutação cromossômica? Qualquer variação, qualquer alteração que vá desequilibrar, né, o DNA do indivíduo. Isso pode ser em número, então pode alterar o número de cromossomos do indivíduo, ou pode alterar a estrutura. Dar exemplos para vocês. O ser humano ele tem 46 cromossomos. Então, e essa é a quantidade normal, né? Deixa eu colocar aqui o apontadorzinho laser que fica melhor, ó. Essa aqui é a quantidade normal de cromossomos de um indivíduo. Então, são 46 cromossomos. Qualquer alteração para mais ou para menos, tá? É uma mutação cromossômica. E esse cromossomo a mais ou a menos vai causar um dano no indivíduo, que pode ser visível ou não, tá? Algumas mutações, como eu vou mostrar para vocês, fenotipicamente, quer dizer, visualmente, você não vai saber identificar, tá? Agora, outras vocês já vão identificar. Por exemplo, trissomia do 21. Tá? Alguém sabe o que é a trissomia do 21? Esse nome aí, já ouviram falar? Vocês já ouviram falar, vocês só não sabiam com esse nome. A trissomia do 21 é a síndrome de Down.
Síndrome de Down, vocês já ouviram falar, né? Por que é trissomia do 21? Porque a síndrome de Down, ela é um cromossomo a mais na posição 21. Então, a gente tem 46 cromossomos na posição 21, tá? Tem um a mais ali. Então, ele é, em vez de ter 2, são 3. Então, é uma trissomia. Então, quem tem síndrome de Down, ao invés de 46, tem 47 cromossomos. É um único cromossomo a mais, certo? E tem indivíduos que têm a quantidade de cromossomos normal, 46. Só que qual é o problema? Vejam nessa imagem aqui, ó. A estrutura do cromossomo, ela tá falha. Então, ele pode ter perdido uma parte do cromossomo. Volta aí um pouquinho a tua memória e lembra do que eu falei com vocês lá no início da aula. Lembra que eu falei que o indivíduo ele era formado por cromossomos oriundos do pai e da mãe? Tá? Então, quando vem o cromossomo do pai e da mãe, eles se pareiam. Tá? Por isso a gente fala que os cromossomos são homólogos. Tá? Se vocês observarem aqui na minha imagem, agora, vocês vão ver, ó, eu estou com os meus 2 dedos indicadores pareados aqui. Tá? O que acontece? Meus 2 dedos indicadores, eles têm o mesmo tamanho. Tá? Se eu diminuir aqui, ó, uma parte do meu dedo, aqui, ó, se eu dobrar aqui a minha falange, essa parte de cima aqui do meu dedo, ela vai ficar sem correspondente. E isso na genética é muito ruim. Porque quando você perde uma parte, fica sem pareamento, as proteínas ficam falhas. E aí é o mesmo que acontece nesses casos anteriores que eu falei para os senhores. Então você fica com perdas de sequência do DNA. Vamos ver alguns desses casos, tá? Temos, por exemplo, a síndrome de Klinefelter, tá? É uma alteração gênica onde o cariótipo do indivíduo é 47XXY. Os senhores já devem ter ouvido que XY é homem e XX é mulher, geneticamente falando. Vamos excluir qualquer questão aqui de escolha de o indivíduo se achar homem ou mulher. Aqui a gente vai partir do ponto biológico, ok? Então, XX mulher, XY homem, biologicamente falando, tá? Este indivíduo tem um cromossomo sexual a mais, XXY. Observem, tá? Então, essa aqui é uma que a gente chama de aneuploidia. Voltando aqui, ó, aneuploidia é um acréscimo, ou perda de um dos cromossomos, tá? Então, aqui, no caso, a gente está falando quando acrescenta um ou outro, e euploidia é quando tem uma falha de genoma inteiro. Isso aqui é muito raro e incompatível com a vida, na maioria dos casos. Então, vamos aqui na aneuploidia, tá? E isso aqui é uma não disjunção meiótica. O que é isso aqui, professor? É quando está lá na formação do espermatozoide e do óvulo. Então, isso aconteceu lá atrás, tá? E pode ser aonde? Tanto materna quanto paterna. Então, a gente não tem culpados. Lembra que eu falei dessa história lá atrás para vocês? Tá? E aí, então, a presença do cromossomo X extra em homens, geneticamente falando, é homem, por conta do Y, tá? Diagnóstico, tem que fazer análise cromossômica, tá? Dá para se fazer isso no pré-natal, dá para identificar, tá? Mas frequentemente é diagnosticado na puberdade, né? Ou idade adulto, devido principalmente à infertilidade, tá? Geralmente as doenças genéticas que afetam os cromossomos sexuais vão incidir em problemas sexuais, tá? Então, por exemplo, vai gerar hipogonadismo, né? Testículo pequeno, baixa testosterona, infertilidade, vai ter crescimento de mama por conta desse X a mais aqui, porque é característica feminina, estatura geralmente alta, pelos corporais e faciais escassos, dificuldade de aprendizagem em linguagem e osteoporose em adultos. E aí, aonde eu queria chegar com os senhores aqui? Essa dificuldade de aprendizagem em linguagem
é geralmente acompanhada com o que algumas literaturas falam, e eu não coloquei aqui, mas é interessante, com ataque de nervos eles colocam, tá? A pessoa fica extremamente violenta, tá? E isso a gente já verificou, na literatura fala, que é por conta das grandes falhas de conexões neurais, tá? Outra doença que a gente tem aqui é a síndrome do triplo X. Se antes a gente tinha XXY, agora é a característica feminina exacerbada, tá? Aqui, na maioria dos casos, acontece por uma falha na mãe. Esse aqui, ó, é o teste que a gente chama de cariótipo, para vocês conhecerem, tá? Então, ó, tá vendo os cromossomos todos pareadinhos aqui, ó, cromossomo 1, cromossomo 2, 3. Quando chegou aqui, ó, no cromossomo sexual, olha só, tem 3 cromossomos X. Não tem nenhum do Y, tá? E o X tem 3, onde deveria só ter 2, tá? Fenótipo, característica física, geralmente normal. Muitas vezes nem diagnosticado, tá? Só que tem algumas características que a gente começa a desconfiar. Uma estatura extremamente elevada em comparação a toda a família, a dobra de pele no canto interno do olho, que é o que a gente chama de epicanto, bem evidente, tá? Hipotonia muscular e clinodactilia, que é curvatura nos dedos, tá? Atraso de desenvolvimento motor e de linguagem, dificuldade de aprendizagem e déficit cognitivo leve, de leve a moderado, aí apresenta risco de convulsão, anomalias renais, gênito urinário e falência ovariana prematura. Aí começam a ter os problemas que os órgãos sexuais estão envolvidos, tá? Tudo por falha de quê? Proteínas que são formadas de forma exagerada. Por quê? Porque tem um cromossomo a mais, tá? Outra que a gente tem aqui, a síndrome de Jacobs, tá? Aqui o grande problema é que tem 2Y nesse indivíduo. Ao invés de ser só XY, é XYY, tá? E aqui, neste caso aqui, a gente já sabe que é um problema na formação do espermatozoide, tá? Então, é uma falha na divisão celular do espermatozoide. Então, quando a gente fala em não disjunção, é a não separação que a gente tem ali, tá? Fenótipo, então, a característica física, geralmente normal. Só que aí o que acontece? Elevado crescimento na infância, estatura muito elevada, acne persistente, problemas de fala e de leitura, distração, hiperatividade, crises de fúria, principalmente observada na infância e adolescência. Aí sempre os meus alunos falam, professor, isso é normal de todo adolescente, né? Aí eu falo, não, mas é extremamente exagerado, tá? E são crises de fúria sem motivo algum, tá? E que as pessoas, elas têm que ser controladas com medicação, tá? Então, para vocês terem uma ideia, né, de como isso começa a favorecer, né, entre aspas, a todas essas características. Claro, por quê? A gente tem uma produção hormonal aqui exagerada, tá? Síndrome de Edwards, né? Também é uma característica que a gente tem com um cromossomo a mais, tá? Então vejam só que ao invés de 46 é 47, e aí acomete tanto meninos quanto meninas, né? XX ou XY, e aí o problema está no cromossomo 18, tá? E aí o que que causa, tá? Problemas principais aqui, ó, microcefalia e micrognatia, que é a deficiência na mandíbula. Esse aqui é uma expectativa de vida muito reduzida devido ao quadro de má formação de vários órgãos, principalmente o que a gente tem do sistema cardiovascular dessas crianças aqui. Quando tem leve, o que a gente fala de leve, os distúrbios mentais são graves, nesses casos aqui, da síndrome de Edwards, tá? Principalmente pela má formação do cérebro, que é gerado pela falha do cromossomo 18. A gente sabe que o cromossomo 18, ele participa de muitas conexões neurais, tá? Então,
ele é muito importante para isso. E várias proteínas são oriundas do cromossomo 18. E aí, como tem uma falha justamente nele, dá um distúrbio mental grave. E se vocês observarem aqui, ó, no cariótipo, vocês vão ver que todos têm parzinhos. Só que aqui no 18 tá um triplete aqui, tá? Temos 3 cromossomos, tá? Outra doença que a gente tem também como aspecto gênico aí é a síndrome de Cri-du-Chat, também conhecida como síndrome do miado do gato. Foi conhecida por síndrome do miado do gato porque crianças, quando ao nascer, elas têm um choro bem característico como o miado do gato, tá? Nesse caso aqui, ó, é uma deleção, é uma perda do braço curto do cromossomo 5. Então, o que que acontece? Esse indivíduo aqui, ele tem 46 cromossomos. Não é uma perda de um cromossomo inteiro. Só que uma partezinha só do cromossomo se perdeu, tá? E aí, para diagnosticar, já é mais difícil. Olha só, tem que fazer um teste molecular, ó. Já esses testes aqui, ó, Fisher microarrays, tá? Que você tem que colocar uma sonda, tem que colocar corantes específicos para você observar que o cromossomo normal era assim, ó, pintadinho, bonitinho, e aqui, ó, tá faltando uma parte, tá? Só que aqui, deficiência intelectual e atraso no desenvolvimento motor, gravíssimo, tá? A expectativa de vida geralmente é normal, tá? Para doenças genéticas, a gente não tem tratamento, a gente tem um manejo e suporte, tá? Então vai fazer fono, vai fazer fisioterapia, terapia ocupacional, todas as terapias possíveis e imagináveis, tá? Síndrome de Prader-Willi, tá? É uma também desordem genética que é extremamente rara, tá? E essa aqui é o que a gente chama de defeito de imprinting, tá? O que que acontece? Esse aqui é um defeito específico nos pais, tá? Que é oriundo dos pais, tá? Porque essa região aqui, ó, do cromossomo 15, nos pais ela é ativa. Nas mães, nas mulheres, ele é silenciado. Lembra que eu falei para vocês que alguns genes são silenciados? Tá? Porque não vão fazer não vão ter funcionalidade. Então tem alguns genes que são inativos em homens, outros são inativos em mulheres e assim por diante, tá? E aí então quando herda isso de forma passiva, né? O que que acontece? Tem falha gênica nessas crianças, tá? E aí teste também dessas doenças, porque são partes do cromossomo que se perde, são esses testes mais apurados, né? Então, para detectar aí com testes moleculares, tá? E quais são as principais características, tá? Deficiência intelectual, dificuldade de aprendizagem e problemas comportamentais, tá? Teimosia, birra, uma compulsão alimentar extremamente exagerada, tá? Então fala assim, eu não consigo controlar o meu filho de jeito algum, ele come sem parar, e se eu não der a comida para ele até pode me bater. Então existem relatos disso, tá? Então, síndrome de Prader-Willi. Vai buscar, vai entender, tá? Então, vai ver histórico familiar de como foi o crescimento dessa criança aí, tá? Mais uma aí, Wolff-Schorn, né? Que é rara também, tá? Foi descrita pela primeira vez em 61, é recente, tá? E é uma microdeleção. Essa aqui já é uma microdeleção, uma pontinha do cromossomo lá do bracinho curto do cromossomo 4 que é perdida, tá? E aí o que que vai acontecer? Principalmente, o grande problema que leva às mortes aí dessas crianças, né? É má formação cardíaca, tá? Só que por conta dessa pequena deleção e da grande gama de proteínas que deixa de ser produzida, um profundo retardo psicomotor nessas crianças, tá? E elas podem ter crises convulsivas de formas extremamente exageradas que podem levar à morte, tá? Uma outra síndrome que a gente tem, a síndrome de George, tá?
que é no cromossomo 22, tá? Quando criança, ela é normal. Eu coloquei essa foto aqui, até tinha uma outra imagem para mostrar, bem característica, né? Mas eu resolvi colocar essa foto porque para mostrar realmente para os senhores que, assim, quando você vê uma criança, um adulto, um jovem com síndrome de Down, facilmente você consegue identificá-lo, né? Porque é bem característico fisicamente. Agora, neste caso aqui, por exemplo, a gente não consegue, tá? Então, de início, você não observa, tá? Por quê? A gente tem uma deleção no meio do cromossomo, que é uma deleção intersticial. É bem no meio ali do cromossomo 22, tá? E isso vai ter perda de um gene que é desenvolvimento dos arcos parênteses, é no desenvolvimento do indivíduo, e vai gerar anomalias cardíacas, tá? Vai dar problema na fenda palatina, então muitos deles têm o lábio leporino com a fenda também. Então, tem que fazer a cirurgia para reconstrução da fenda. E também dificuldade de aprendizagem, atraso de desenvolvimento e problemas psiquiátricos aí muito evidentes, tá? Então, esse foi um apanhado que eu coloquei aqui para vocês. A gente tem milhares de outras doenças genéticas, tá? Mas eu mostrei um apanhado de doenças genéticas aqui para vocês, tá? O que é importante da gente pontuar aqui, tá? Para doenças graves, tá? O Ministério da Saúde estabelece que o aconselhamento genético ele precede qualquer teste genético, tá? Porque a gente tem muitos aspectos éticos e psicológicos aí envolvendo isso aí, tá? Então você esse slide que eu coloquei aqui para vocês, que é a roda do aconselhamento genético. Então, o que, que envolve isso aqui? A parte de compreensão, então, que é a avaliação do diagnóstico, curso provável da doença e opções de manejo que você tem que dar para esse familiar. A questão de mapeamento gênico, tá? Da doença, risco de recorrência para a família, que isso pode acontecer. A parte de adaptação, que é o apoio multiprofissional, então muitos deles vão precisar de acompanhamento médico, porque tem doenças cardiovasculares, fonoaudiológico, tá? Fisioterápico, psicopedagogos, e entre outros, aí, tá? E a ação e escolha, né? Exploração de opções reprodutivas, né? Que se pode ter. Então, um casal que sabidamente tem uma exposição, aquilo que eu falei para vocês, olha, tem uma grande probabilidade, dá para se fazer escolha gênica. Então, dá para fazer o quê? Escolher espermatozoide e óvulo, tá, em laboratório e fazer uma fertilização in vitro, para evitar tais problemas. Então, isso aí, por isso que eu falei, precede qualquer teste gênico, tá? Então, claro que nós temos aí uma encruzilhada da genética médica aí, né? E como a gente vai editar o futuro, tá? Isso aqui é um aspecto que eu coloco que dá muito pano para manga, tá? Então a gente tem o caminho preventivo, que é o quê? Diagnóstico na família, aconselhamento genético, dependendo do caso, parte para uma fertilização in vitro, tá? E aí faz um diagnóstico genético pré-implantacional, isso quer dizer, faz lá a fusão de espermatozoide e óvulo, e antes de inserir lá na barriga da mamãe, faz o quê? Faz um diagnóstico gênico, tá? E aí faz a transferência de um embrião não afetado, que aí você tem certeza que não vai ter nenhuma anomalia, tá? Nenhuma mutação. Isto não impede que fatores epigenéticos, como eu falei para os senhores no início, tá? Não afetem esse indivíduo. Não está imune a isso, tá? Mas é uma questão. E tem o caminho, esse é o caminho preventivo, né? E tem o caminho terapêutico, né? Que é, bom, teve início dos sintomas, vai para o diagnóstico clínico, cuidados paliativos e antipsicóticos, e aí, né, pode, dependendo da doença, ter um declínio inevitável, né? Como a gente mostrou lá de Huntington, de 13 a 15 anos após os sintomas, não tem mais o que fazer, tá?
Então, a gente esbarra realmente nessa questão, tá? Então, é essa que eu coloquei aqui, como uma rampa deslizante, né? Onde traçamos a linha da dignidade humana, né? O que está aí, né? Então, prevenção de doenças letais na infância é um consenso ético, tá? Doenças de início tardio, como Huntington, isso é um debate. Uma vida de 40 anos saudável vale a pena, né? Então, é uma questão a ser discutida, né? Irmão Salvador, né? Então, criar uma vida com propósito duplo, né? De salvar outra. E já devem ter visto em casos em novela. Então, casais que têm uma nova gestação para que se retire células, tronco dali, para salvar outra criança e tudo isso mais, né? E o que a gente fala também, que é a ponta mais baixa, né, que é proibido pelo Conselho Federal de Medicina, né, que é escolher sexo, fazer design. Dá, em laboratório dá para se fazer tudo. Olha, eu quero um bebê que seja do olho azul, do cabelo loiro, que a alta estatura, né, que não tenha predisposição para tal doença, isso, aquilo outro, dá para se fazer toda essa maluquice, tá? Mas é proibido, tá? Então, o que a gente tem, né, de permitido, para os senhores terem uma ideia, né? Seleção de embrião para evitar a transmissão de doenças genéticas graves. Então, aquele casal que congelou, né, óvulo, espermatozoide, dá para selecionar isso, isso não é nenhum ato falho, né? Tipagem para irmão Salvador também dá para fazer isso. Então, teve um filho e aí vai fazer toda a tipagem dele sanguínea, molecular, para saber se dá para ser um doador de células e tudo mais, dá para fazer. E descarte e doação para pesquisa ou criopreservação, preservar congelado, né, embriões para diagnosticados com alterações genéticas para futuras pesquisas, dá para fazer, tá? Proibido, seleção de sexo, tá? Então, quero ter o filho assim, daquele jeito, tá? E selecionar qualquer característica biológica, como eu falei para vocês. Isso tudo é proibido, ok? Tá? Então, a gente tem todo um aspecto biológico, a gente tem todo um aspecto ético envolvido. Temos técnicas hoje como o CRISPR, que eu falei para os senhores, né, que é uma técnica de edição do DNA, tá? E temos as questões de probabilidade, que eu mostrei tudo para vocês. Você vê que em cada um dos slides eu mostrei lá, é um para cada 6.000 e tantos nascimentos. Isso aqui, todas essas informações é Brasil, tá, pessoal? Se a gente vai para mundo, aumenta demais isso aqui, tá? E detalhe importante a ser falado: o nosso próprio organismo, muitas vezes, ele já toma parte disso aí. Então, a maioria dos abortos espontâneos são de bebês que não estavam com o seu genoma, com o seu DNA de forma completa. Tinha alguma mutação, tá? Então, isso é importante da gente saber, né, que o nosso corpo ele tem vários mecanismos de controle do nosso genoma, do nosso DNA e de toda a informação genética que é para passar da frente. Certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Professor William? Sim, vamos deixar o pessoal se manifestar, ver se alguém quer perguntar alguma coisa, né? Eu acho que parabéns, Felipe, muito obrigado, excelente tema, um tema que desperta muito interesse, tenho certeza, né? Os terapeutas aqui presentes que lidam com famílias, né? Com esses problemas que você colocou aqui brilhantemente para nós. Eu vou deixar os alunos aqui falarem se eles querem comentar um pouquinho, turma. Aproveitem a presença do professor Felipe aqui, com todo esse conhecimento, trazendo esse campo novo que impacta muito a nossa vida, né? Acho que isso, o aspecto psicológico, emocional das pessoas impactadas por essas doenças precoces ou mais tardiamente na idade, ou mesmo dos pais, né? Vou passar a palavra a eles aqui, vamos ver se alguém quer conversar um pouquinho a respeito.
Fiquem à vontade. Evaldo, pode. Boa noite, já, né? Já corri na frente aqui. Parabéns aí, professor Felipe. Excelente aula na relação aqui das síndromes, só anotei 10, né? Mas é bem interessante tudo que foi colocado, né? E a questão da epigenética também. A minha pergunta vai na linha do levantamento da da questão do cromossomo, não do cromossomo, do DNA, vamos dizer assim, talvez de uma forma preventiva, para saber se ocorre algum erro e a possibilidade de surgimento de alguma dessas síndromes aqui depois de uma certa idade, vamos dizer, sei lá, talvez Alzheimer ou qualquer outra que venha com um determinado tempo. O que o senhor considera disso? É válido, passível, ou só quando tem uma presença, uma predisposição já, que aí sim é viável esse levantamento genético? Sim, olha, nós temos hoje muitas ferramentas para fazer mapeamento genético, tá? Já adianto que a maioria delas são extremamente caras, infelizmente, né? Mas o que acontece? A gente parte para uma pesquisa quando a gente tem uma dúvida. E essa dúvida geralmente é algum sintoma, ou algum início de sintoma, ou algum histórico familiar, tá, Evaldo? E aí, o que a gente faz? A gente pode fazer mapeamento. E isso dá para se fazer. Então, por exemplo, para essas doenças que surgem tardiamente. Essas outras que eu mostrei, que são mutações de genes, que têm cromossomos a mais, a menos, isso aí já é descoberto na infância. Então, isso aí não vai ser descoberto lá para frente. Agora, por exemplo, o Huntington, que é descoberto após os 35 anos, Parkinson, Alzheimer, essas outras aí que a gente vê tardiamente, dá para a gente fazer mapeamento sim, tá? Esse mapeamento, ele é 100% efetivo? Não dá para eu falar, e não dá para afirmar, e nenhum médico e nenhum terapeuta vai falar que é 100%. Por quê? Porque existem muitos fatores externos também, tá? Então, a gente tem que avaliar isso como uma questão. Como eu disse, a epigenética, uma pessoa que tem exposições externas. Eu vou citar um caso para você, depois vocês podem pesquisar sobre isso. Existe uma doença chamada xeroderma pigmentoso. Xeroderma pigmentoso é uma doença de pele, tá? Existe uma população no interior de Goiás que ela é extremamente afetada por essa doença, xeroderma pigmentoso. Começa a ter erupções e começa a ter câncer de pele, tá? E é uma população, assim, que, infelizmente, começou a se relacionar. Até porque eles ficavam reclusos, tinham aquelas doenças, então eles só conseguiam se relacionar com eles mesmos. Então, o que aconteceu? O gene daquela doença começou a ficar naquela região. Então, é a doença predominante daquela região. E aí, o que eles observaram? Qual que era o trabalho característico daquelas pessoas? Lavoura. Então, eles ficavam expostos ao sol durante a maioria do tempo. E isso favoreceu com que eles tivessem o xeroderma. O que aí a Sociedade Brasileira de Dermatologia fez? Começou a trabalhar tirando as lesões, tirando o estímulo que dava a lesão, começou a afastar um pouco esse pessoal para eles terem relacionamentos com outras pessoas, para não casarem entre eles, para espalhar, para que esse gene ele se dispersasse. E tirou elas dessa região para que elas não recebessem mais, deram protetores solares, óculos de sol, chapéu, e aí diminuiu o índice de xeroderma pigmentoso. Então, perceba, qual foi a ação medicamentosa? Teve a ação clínica, cirúrgica, de tirar, mas eles também tiveram
com a incidência de tirar eles, por exemplo, do raio UV, que é a epigenética, tá? Então, sim, a gente tem a genética, a gente tem mapeamento gênico para saber se você tem predisposição ou não, tá? Eu costumo dizer que é um pouco teoria do caos, tá? Eu não... Opinião própria, tá? Eu não sou tão a favor, assim, de você sair fazendo um monte de exame e saber tudo, assim, sabe? Eu acho que é muito importante você ter uma boa qualidade de vida é, e caminhando bem, tá? Agora, claro, tem histórico na família, né? Vou dar o meu exemplo, tá? Eu fui diagnosticado com hipertensão aos 21 anos. Eu sou hipertenso desde os 21, eu tenho 42, tá? Quem da minha família é hipertenso? Todo mundo. É genético. Não, eu não tenho como fugir, tá? Sabendo disso, tá? O que eu tomo muito cuidado? Com meus hábitos de vida, com a minha alimentação, com a minha saúde, com a minha atividade física, tá? E com os meus 2 filhos também, tá? Então, são pequenos ainda, tá? Eu vou ficar preocupado, aferindo pressão deles o tempo todo? Não, não vou fazer isso. Vou fazer mapeamento gênico neles para saber se eles têm esse gene que vai gerar hipertensão? Não, vou deixar eles viverem e eu vou viver também, tá? Mas desde já, eu colaboro para que eles tenham uma vida saudável, porque eu sei que isso é um problema. Então, eu já tomo muito cuidado com a alimentação, porque eu sei que o colesterol, ele é complicado, é um fator que é risco cardiovascular, para quem tem hipertensão é ruim, a gente toma, quase não tem sal aqui em casa, então todas essas questões a gente vai ponderando. Então, eu participo mais dessa linha, tá? Professor, mais uma. O senhor falou aqui de xeroderma pigmentoso e me lembrou de um caso que tem uma associação que trabalha, e aí vem a pergunta que é: o senhor sabe se a epidermiólise boleosa ela é Dermólise fator genético? é fator genético também. Epidermólise bulhosa. Ela é. E tem um alto índice hereditário também. Infelizmente, tá? Existem algumas questões, algumas características genéticas que não tem como fugir, tá? Eu vou dar uma que não é doença, é só uma curiosidade para vocês, tá? E aí essa não tem como fugir mesmo, e é só dos homens, tá? Hipertricose auricular. Pelo na orelha. Pelo na orelha é herança masculina, tá? Se o pai tem, o filho vai ter. Não tem como fugir, tá? Então tem algumas heranças que não tem como fugir, tá bom? Então existe isso. Algum colega mais gostaria de fazer algum apontamento, alguma pergunta? Felipe, eu gostaria até de perguntar o seguinte: a questão do. Então, os genes que carregam mutações, né, genes mutados na população, quanto mais nós concentramos a população, maior a chance das doenças, né? Então, imagino que historicamente nós somos um país de imigrantes, as populações que vieram para cá inicialmente, que não se misturavam, né? Muito possivelmente concentravam doenças, e hoje com a miscigenação, com a mestiçagem do país, né? Que o Brasil é um país de vários povos, né? Isso esteja diminuindo, imagino, né? Sim. À medida que a população vai se misturando, alemães, o português, o árabe e tudo aí e por aí vai, né? É por aí, Sim. né? Sim, nós temos essa vantagem, com certeza. A gente consegue, tem muitas doenças, inclusive quando a gente vai dar aula para os alunos lá na medicina, a gente fala assim, isso aqui a gente quase não vê aqui no Brasil. Isso aqui é coisa de europeu. Isso aqui é coisa de asiático, tal, por conta disso mesmo, né?
Eu dou muito o exemplo, por exemplo, da própria linhagem da família britânica. Se vocês pesquisarem a linhagem da família britânica, o rei George lá atrás, ele foi considerado louco, né? Ele tinha uma hemoglobinopatia, né? A gente já deu aula disso juntos, o professor William e eu. É uma doença no sangue que dava loucura nele, né? Então, era uma doença hematológica. E isso por quê? Se você pegar a linhagem real britânica, eles tinham muitos casamentos consanguíneos. O que é casamento consanguíneo? Entre parentes próximos, que era para manter a linhagem. E isso gera muito problema gênico. Quanto mais próximo é o DNA, mais falha vai ter. Por isso que a gente tem casamentos entre primos, entre parentes muito próximos, uma grande probabilidade de ter mutações gênicas e das crianças nascerem com alguma mutação. Então, isso acontece bastante. Isso, em animais, a gente sempre vê a expressão o vira-lata, é o cão que é mais resistente, porque Exato. ele é, na verdade, um cruzamento de várias subespécies, né? Os cães de raça são cruzamentos entre si em grupos mais restritos, então a tendência do gene defeituoso é permanecer naquele grupo, né? Sim, exatamente. Então, muito bem lembrado, muito bem observado isso, né? Eu tenho um Golden Retriever, e quando eu fui adquirir o meu cachorro, eu fui num canil e eu pedi o laudo genético deles. Eles acharam que eu era doido, né? Eu falei, não, eu sou professor e tal, né? E eles me deram o laudo, né? E eu vai para 12 anos já, tá super bem, saudável, porque eu tenho o laudo genético dele, tenho a linhagem dele, né? Justamente por essa questão. Quanto mais próximo é o DNA, mais a falha de divisão celular. Por quê? Porque o corpo entende que aquilo lá é próprio, é igual, é idêntico. Então, se é idêntico, é próprio, ele não vai dividir. Então, ele não vai fazer distinção. E aí fica tudo igual, aí o DNA ele fica se complexando lá. E aí ele não faz diferenciação, não forma as proteínas adequadas. Diga, Professor, Evaldo. eu não quero monopolizar, mas está Imagina. aberto aí, quem levanta a mão pode perguntar. Professor, o senhor falou uma hora da epigenética, né? Para mim é um termo coisa recente, né? Não sei se a epigenética ela já existe há muito tempo na parte de estudo do cromossomos. E eu entendi, aí o senhor corrige, né? Eu entendi que a epigenética seria, ou seja, a gente vem com todas as cargas genéticas já pronta e as predisposições, tipo para Alzheimer, para Parkinson ou qualquer outro tipo de doença. A epigenética seria o estudo de possivelmente o ambiente, ou seja, um gatilho que dispara isso. É isso mesmo. São fatores externos que vão incidir sobre o DNA e que vão disparar o DNA. Então, sem aquele fator, o DNA ele talvez ficaria ali parado. Ele não ia produzir aquela proteína. Não, é que veio uma Mas piração agora. a epigenética, ela veio para isso. Então, a epigenética já existe há muito tempo, na verdade, o estudo da epigenética, tá? E aí isso vem junto com o estudo de genética de populações, tá? E aí, então, observa as doenças se ampliando por conta disso, né? Mas por que está acontecendo isso? A população estava bem, agora não está. E aí, quais foram as mudanças que essa população ela sofreu? E aí, um dado interessante, como é que eles descobriram isso? Eles fizeram estudos com gêmeos. E aí, não me pergunte como eles conseguiram fazer isso eticamente, porque eu não quero responder essa pergunta, tá? Mas eles separaram os gêmeos ao nascer. E aí, eles criaram os gêmeos de formas diferentes, tá? Então, gêmeos idênticos têm o mesmo DNA, tá? Gêmeos idênticos é o mesmo DNA, tá, pessoal? Tá? Se por um acaso gêmeos idênticos, uma mulher tiver relação com os dois caras lá, gêmeos idênticos, e ela for fazer um teste de DNA, não vai dar para saber quem que é o pai, tá? Porque eles têm o mesmo DNA. Não tem teste para você descobrir isso. Na certidão de nascimento da criança vai vir o nome dos dois,
tá? Eles foram criados separados. Então, eles têm a mesma carga genética, só que eles tiveram alimentações diferentes, criação diferente, temperatura diferente, ambiente diferente. E aí, o que que aconteceu? Eles tiveram as mesmas doenças? Não. Foram expostos às mesmas coisas? Não. Tá? Só que geneticamente eles tinham a mesma carga. E aí começou a se ver o que que um sofreu, o que que o outro não sofreu. Aí veio o estudo da epigenética. Foi assim que surgiu. Muito bem, é ótimo saber, inclusive, que os fatores que estão relacionados a favorecer o surgimento de doenças, muitas vezes estão ao nosso alcance controlar, né? Tendo uma qualidade de vida, uma saúde mais bem cuidada, você pode evitar que alguns genes defeituosos se manifestem, né? Na medida do E possível. principalmente a nossa saúde mental. Exato, que é a área de estudo deles aqui, né? Bom, tendo uma boa saúde mental, menos estresse, a gente adoece menos, né? Exatamente. Alguém mais, turma? Tá bom, professor Felipe, eu quero agradecer em nome da nossa escola, tá? A sua presença, a ilustre presença, e muitíssimo obrigado por trazer esse tema para o conhecimento deles. Tenho certeza que todos adoraram e conhecimento sempre se soma, né, para a prática profissional, para o aprendizado deles. E fico muito contente com a sua presença aqui. Muito obrigado, em nome da nossa escola aqui, tá? Em nome Eu dos que nossos alunos, agradeço. tenho certeza. E até uma próxima oportunidade aí para compartilhar novos assuntos aí com vocês. Sempre bem-vindo. Muito obrigado. Turma, então a gente encerra aqui, tá? Agradeço a presença de todos também, por estarem aqui acompanhando esse tema com o professor Felipe. Muito obrigado e boa noite, então, a todos, tá? Boa noite a todos, Boa pessoal. Muito noite, obrigado. um excelente Boa final de noite. semana. Boa noite. Valeu.